Oiê, meu nome é Julia, conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus. E eu trouxe esse tema hoje da questão de vulnerabilidade em Jesus, o do quanto Jesus leva os nossos sentimentos a sério, inclusive quando se trata da figura feminina, do quanto ele se importa verdadeiramente com os nossos sentimentos e do quanto ele valoriza a nossa exposição, a nossa vulnerabilidade nele, sabe? Quando a gente se expõe a ele, quando a gente é vulnerável a ele cuida da gente, ele cuida dos nossos sentimentos, ele não considera como fútil, ele não brinca com os nossos sentimentos ou com as nossas emoções, mas ele realmente está ali como uma figura de quem vai cuidar dos nossos sentimentos, de quem vai cuidar da gente da melhor forma. E foi muito engraçado, na verdade, porque eu sempre anoto aqui os temas que eu vou falar, né? Eu anoto no meu bloco de notas os temas que eu vou gravar aqui no canal. E eu percebi que essa semana eu fiquei assim, não sei o que eu vou falar, eu acho que eu vou sair um pouco do roteiro, porque eu vou deixar realmente o Espírito Santo me guiar. E daí veio essa questão novamente de vulnerabilidade. E hoje de manhã eu já estava pensando sobre isso, passei o dia inteiro pensando sobre isso. E quando eu fui abrir o meu bloco de notas, era justamente esse tema que eu tinha colocado, sabe? Então vamos dizer assim, o script era realmente vindo do Espírito Santo, porque eu tinha feito esse bloco de notas faz muito tempo e hoje que eu pensei, não, vou sair do roteiro, me veio justamente o tema que eu já tinha anotado antes. Então acredito muito que não é uma coincidência, porque nada daquilo que Deus faz é coincidência, mas sim que era realmente Deus querendo que eu abordasse sobre esse tema. Vou trazer aqui histórias que eu passei com Jesus que fizeram com que eu entendesse verdadeiramente o quanto ele levava os meus sentimentos a sério. Me aproximaram de Jesus foi o fato de eu saber que eu podia estar ali sendo vulnerável com ele. Então, eu lembro assim que eu comecei a contar os meus segredos para Jesus, ainda sabendo que ele sabia de todas as coisas. Eu queria que, vamos dizer assim, ele me conhecesse, não só por, vamos dizer assim, ele saber de tudo, mas eu queria me expor realmente a ele, porque eu sabia que ali existia algo, vamos dizer assim, criado tanto por mim como por ele, sabe? Nós dois ali juntos. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Quando eu comecei, vamos dizer assim, a me expor realmente, a contar as minhas vulnerabilidades para Jesus, eu comecei a me aproximar muito mais dele, sabe? E eu percebi que quando eu contava algo que era até, vamos dizer assim, às vezes vergonhoso no meu ponto de vista, alguma carência, algum sonho que muitas vezes as pessoas falavam, que sonho nada a ver. Eu percebi assim que Jesus, ele gostava, ele, vamos dizer assim, se era um sonho, ele dava a opinião dele, ele, às vezes até mesmo quando eu não conseguia ouvir muito a voz dele, ele de repente realizava esse sonho, então eu só via assim o sonho que eu tinha acabado de contar para ele se tornando uma realidade. Teve vezes em que eu recebi uma cura muito grande na minha alma pelo simples fato de eu estar ali contando aquilo que eu estava sentindo para ele, sabe? Então, foi com isso, vamos dizer assim, desse momento em que eu comecei a me expor realmente, a contar os meus segredos, a não ter vergonha de chorar, de não ser forte para ele, eu comecei a ver o quanto ele cuidava de mim, sabe? E do quanto ele valorizava os meus sentimentos e não considerava os meus sentimentos, fútil, vai arrumar o que fazer, vai lavar uma louça, vai fazer qualquer coisa. Não. Ele acolhia realmente o meu choro, sabe? E Jesus, ele faz isso com a gente, sabe? Muitas vezes a gente tá na correria do dia a dia, muitas vezes a gente aprendeu a ser forte, sabe? De não chorar, ou eu não tenho tempo para chorar por isso, ou eu tenho mais o que fazer, que às vezes a gente vai inibindo isso até mesmo no nosso relacionamento com Jesus e acabamos entrando numa performance. Que na verdade Jesus, ele gosta quando a gente é 100% real com ele, sabe? Expondo a nossa dor, chorando horrores
Ele nunca vai desvalorizar a gente por conta disso. E por muitas vezes a gente aprende a controlar isso, sabe? E eu até, vamos dizer assim, dei um exemplo de quando a gente, já dei um exemplo, na verdade, de quando a gente é pequena e intitulam a gente de chorona, sabe? Ai, você é muito chorona, etc. Muitas vezes a gente acaba levando isso para Jesus, então achando assim que Jesus também vai falar isso. Ai, como você é chorona, para de chorar, vai arrumar o que fazer, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que isso daí passa. Só que o nosso relacionamento com Jesus é totalmente diferente, muitas vezes, do que as pessoas acabam trazendo a nós de experiência, sabe? Jesus, quando a gente expõe a nossa dor para ele jamais vai olhar para você e vai falar, ai, vai arrumar o que fazer, vai lavar uma louça, vai trabalhar. Não, Jesus, ele acolhe esse sentimento, sabe? E que por muitas vezes para nós parece ser uma besteira, para ele nunca é uma besteira. Os nossos sentimentos para Jesus, eles são verdadeiramente valorizados. E ele cuida de cada ponto, sabe? De cada detalhe, quando a gente realmente expõe a nossa dor, expõe o nosso desejo, expõe, vamos dizer assim, verdades que somente o nosso coração sabe. E uma das coisas que eu aprendi muito com Jesus foi abrir o meu coração. E é como se Jesus começasse a cutucar, assim, sabe? Meu coração, para ver realmente se tem alguma verdade que eu ainda não contei para ele. E o mais incrível é que quando a gente começa a expor isso para Jesus, é como se a gente se conhecesse melhor, sabe? Às vezes a sociedade fala assim, ai, finge até acontecer, finge até ser. E com Jesus a gente não precisa ser assim. A gente não precisa ser nada, fingir nada para ele, sabe? Tudo aquilo que ele quer realmente de nós é que nós venhamos ter um coração aberto e sensível a ele, sabe? Expondo realmente toda a verdade e não tendo medo, sabe? De expor essa verdade a ele. Verdades profundas no nosso coração, sonhos profundos no nosso coração. Inclusive, gente, aqueles sonhos que a gente tem quando criança, assim, e que às vezes as pessoas falam, nossa, que nada a ver, ai, que sonho fútil, ai, por que você gosta disso, por que você liga pra isso? Isso ele valoriza, sabe? Jesus, ele valoriza os nossos sonhos, ele valoriza a nossa vulnerabilidade e é a vulnerabilidade que realmente vai nos aproximar de Jesus, porque Jesus, ele leva os nossos sentimentos a sério. Eu já até gravei aqui um vídeo falando sobre a nossa vulnerabilidade em Deus, mas de verdade, essa vulnerabilidade, quando a gente se expõe, né, tanto os nossos sonhos, desejos, anseios, nossas maiores tristezas, tudo isso vai nos aproximando dele e a gente consegue entender melhor quem ele é e de como ele cuida bem dos nossos sentimentos, sabe? Sentimento para Jesus não é algo fútil, sentimento para Jesus é algo assim que ele considera verdadeiramente. As experiências assim que Jesus, ele usou até mesmo uma pessoa, sabe, para mostrar como ele era. Eu fui uma vez desabafar com uma líder minha sobre uma questão assim, vinculada a relacionamento, essas coisas. E eu falei assim, o que eu vou te contar é muito fútil, você pode até desconsiderar o que eu vou te contar. E eu lembro assim que ela virou e falou assim, Júlia, nada do que você vai me falar aqui é fútil, os seus sentimentos não são fúteis. Aí eu olhei e eu falei assim, meu Deus, é verdade. E ela falou assim, você é um ser que não é um robô. Deus, ele fez você com sentimentos. Sentimentos você tem que sentir. E logicamente a gente não tem que ser controlada pelos nossos sentimentos, isso não. Mas você não tem que, vamos dizer assim, descartá-los, sabe? De falar, esse sentimento aqui não vou nem ligar pra ele. Não, porque Deus não te fez um robô. Ele fez você um ser para sentir. E como a gente, vamos dizer assim, consegue sentir e ao mesmo tempo não ser controlada pelos nossos sentimentos? É colocando eles para Jesus, é sendo vulnerável para Jesus, é expondo esses sentimentos que muitas vezes a gente tem para Jesus, porque é Ele que vai cuidar, sabe? É Ele que vai cuidar realmente do nosso coração e nos ensinar a não ser controlada por isso. Mas quando a gente, vamos dizer assim, pega e coloca para Jesus, né, desabafa um sentimento com Ele, é como se um peso saísse de nós. Então, por muitas vezes eu falo isso pra Jesus, falou no meu devocional, Jesus, eu preciso te contar uma coisa. E eu vou lá e desabafo, e parece assim que quando eu desabafo com Jesus, sabe, como ali, como meu melhor amigo, sabe,
Como quando eu desabafo com uma amiga minha, quando eu faço isso com ele, um peso muito grande sai das minhas costas, sabe? E eu consigo ver o quanto Jesus valoriza isso. O conselho que eu posso dar pra você é: seja vulnerável com Jesus. Conte realmente os seus sentimentos para ele, sabendo que ele valoriza cada um dos seus sentimentos. Que ele realmente vai levar ali os seus sentimentos a sério. Que ele realmente cuida de você. Que ele não vai enxergar seus sentimentos como uma futilidade, nem vai mandar você fazer outra coisa, vamos dizer assim, desconsiderando, sabe, seus sentimentos. Não, Jesus não é assim. Ele realmente cuida da gente, ele ama quando a gente se expõe a ele, sabe? Porque isso nos leva para um relacionamento mais profundo e de mais intimidade com ele. Não tem como a gente ser mais íntima de Jesus se a gente não se expõe a ele, sabe? Como, vamos dizer assim, num relacionamento com pessoas, quanto mais vulnerável a gente é com essas pessoas, mais intimidade a gente vai tendo. E com Jesus é a mesma coisa. Só que com Jesus existe a melhor garantia, que é saber que ele realmente é bom, que ele é perfeito e ele jamais vai brincar ou desvalorizar um sentimento nosso. Que ele realmente cuida de nós e que ele só quer realmente, sabe, se aproximar de nós, sabendo que nós somos nós mesmas com ele, sabe? Nós mesmos, nós mesmas com ele. Então, exponha realmente seu sentimento para Jesus. Tenha esse hábito realmente, sabe, de estar ali junto com ele, desabafando todas as verdades do seu coração, porque isso somente vai te aproximar ainda mais dele e você pode ter certeza, ele não vai brincar com os seus sentimentos, porque ele realmente leva os nossos sentimentos a sério. Conto isso pra vocês, gente, falando assim, para vocês saberem que é isso que eu faço com Jesus. Eu realmente exponho todos os meus sentimentos para ele, porque eu sei que ele vai cuidar de cada um deles. Então é isso. Um beijo e até mais.